E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre circunferência e a equação reduzida da circunferência. Primeiro vamos apresentar o que é uma circunferência. Uma circunferência é um conjunto de todos os pontos que estão localizados a uma mesma distância de um ponto central. Ou seja, todos os pontos de uma circunferência eles estão à mesma distância do centro, né? Essa distância a gente chama de raio, que a gente representa geralmente pela letra minúscula r. Bom, mas eu gostaria de dar alguns exemplos aqui de circunferências na vida real. No primeiro exemplo, a gente tem uma criança brincando com um bambolê. O bambolê, a gente pode fazer uma analogia à circunferência, porque ele é um círculo sem o centro, sem estar completo. Não é, por exemplo, como uma pizza. Uma pizza é um círculo completo. É a borda mais o centro. A roda gigante também é muito parecida com a circunferência. E, inclusive, nessa imagem da roda gigante que temos aí para vocês, vocês podem notar que o centro dela é ligado a algumas hastes até a circunferência. Essas hastes, elas são elas têm o tamanho, né, o comprimento muito parecido com o do raio da circunferência. E por falar em raio, aqui eu tenho um pneu de bicicleta. Eu acho que isso aqui é um pneu de bicicleta. Em que a gente tem esses arames que a gente chama de raios, né? Só que apesar de a gente chamar de raios, eles são, na verdade, maiores um pouco que o raio de uma circunferência que corresponderia a essa roda. Então, como que a gente encontra a equação reduzida de uma circunferência se ela estiver no plano cartesiano? Quando a gente fala em equação reduzida, equação geral, a gente está primeiro entendendo que esse círculo, essa circunferência, essa reta, essa forma que a gente está criando a equação para ela, a gente está encontrando a equação para ela, essa forma ela está no plano cartesiano. Por quê? Porque se ela está no plano cartesiano, eu posso encontrar coordenadas para cada um de seus pontos, né? E se eu consigo encontrar coordenadas para cada um de seus pontos, eu consigo descrever uma equação que me diga quais são todos esses pontos. E é isso que a equação reduzida da circunferência faz. Ela me diz todos os pontos que pertencem a essa circunferência. Mas para isso, o que a gente precisa? A gente precisa de três coisas, basicamente. A primeira é saber o raio da circunferência. A segunda são as coordenadas do ponto central. E a terceira coisa que a gente precisa saber é o Teorema de Pitágoras. Igor, por que a gente precisa saber o Teorema de Pitágoras? Vocês viram no começo do ano que para encontrar a distância entre dois pontos, eu preciso do Teorema de Pitágoras para poder calcular a hipotenusa de um triângulo, né? Para poder encontrar a distância entre dois pontos. Se a gente não tiver o raio, tiver pontos da circunferência, a gente também consegue encontrar a equação, e é por isso que a gente precisa do Teorema de Pitágoras. Quando a questão der o raio e a coordenada central do ponto, é muito fácil encontrar a equação da reta. Eu vou passar agora um exemplo para vocês, utilizando o GeoGebra e fazendo as contas. Aqui no GeoGebra eu estou usando uma ferramenta que está aqui em cima, acho que não dá para vocês verem, que é a ferramenta círculo e a parte do centro e raio, né? Então eu vou escolher aqui um lugar para ser o centro, eu vou escolher aqui o 5,3. 5,3 vai ser o centro da minha circunferência. Aí eu vou definir um raio. Vou dar a essa circunferência um raio no GeoGebra, né? Eu vou dar o raio 2 para ela. Vou definir o raio 2 para essa circunferência, né? Então, o GeoGebra vai me desenhar essa circunferência. Notem que ele usou o nome A para ser o ponto central e chamou de C a circunferência em si, né? Lembrando que o ponto central ele não faz parte da circunferência. E a gente usa geralmente aquelas nomenclaturas de C para o ponto central e raio para a distância, e para a circunferência geralmente a gente usa um C maiúsculo. Esse C, se eu não me engano, está maiúsculo.
Perdão, um C minúsculo. A gente geralmente usa um C minúsculo para descrever a circunferência. Mas como que eu vou encontrar a equação dessa circunferência? Eu sei o ponto central dela, que é o 5,3, e sei o raio, né, que eu defini como 2. Então, é bem simples encontrar a equação. Como a gente viu, o ponto central da circunferência, vou chamar de C maiúsculo, ele é o ponto 5,3. E o raio da circunferência, que é um R minúsculo, é 2. Agora, me diz uma coisa. Digamos que eu não saiba nenhum ponto que pertence à circunferência. Vou procurar aqui o ponto P. E eu sei que esse ponto P, ele pertence à circunferência. Eu tenho aqui esse ponto P genérico, né? O ponto P, x e y. E eu quero encontrar a distância entre o ponto P e o ponto C. A distância entre dois pontos vai ser a raiz quadrada de o valor de um do x de um menos o valor de outro. Esse x aqui. Aí eu vou colocar aqui o menos 5 ao quadrado mais o valor do y de 1. E aqui eu chamei esse y de y mesmo, que é um ponto genérico, menos o y do outro, dentro de uma raiz quadrada. Esqueci de colocar o quadrado aqui, né? Espero que tenha ficado direitinho. Eu estou procurando a distância entre o ponto P e o ponto C. Só que note que a distância, como o ponto P pertence à circunferência, então essa distância ela tem que ser 2, porque 2 é o raio, e o raio é a distância entre o centro da circunferência e qualquer um dos pontos da circunferência, certo? Então, o ponto P genérico que pertence à circunferência, ele tem a distância 2 do centro, e é isso que eu estou olhando, a distância dele para o centro. Bom, eu vou passar essa raiz quadrada para o outro lado, vai ficar 2 ao quadrado aqui, 2 ao quadrado. E aqui continua como está. Eu tinha esquecido de colocar o quadrado aqui. Desculpa. Para calcular, usando a fórmula da distância, eu vou passar agora a raiz quadrada para o outro lado, elevando o 2 ao quadrado. Aqui temos x menos 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado vai ser igual a 2. Mas como eu tirei a raiz desse lado, eu deixo 2 elevado ao quadrado. Vai ser 4. Então, a minha equação fica x menos 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado. E esse vai ser o padrão para todas as equações reduzidas de circunferência. Eu vou ter x menos o x do centro da circunferência ao quadrado mais y menos o valor de y do centro da circunferência ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que 4 é 2 ao quadrado e 2 era o raio. Então, de forma geral, eu vou ter que a equação reduzida de uma reta vai ser x menos x do centro da circunferência ao quadrado, dentro do parênteses aqui, mais y menos o y do centro da circunferência ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Isso aqui é basicamente o Teorema de Pitágoras. Então,
É isso. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Eu espero que todos estejam bem. Fiquem em casa se puder. E é isso. Bons estudos.